Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra. Mais uma vez aqui com vocês, Natan, ao meu lado, Maria. Tudo bem, Maria? Joe. Tudo ótimo, maravilhoso. Joe foi bom, gostei. Joe, Então, sou Joe. Sou Joe. Uhum. E no episódio de hoje a gente vai falar tudo sobre a conexão farmácia e academia, a conexão farmacêutica entre farmácia e academia, e vocês vão entender um pouco mais sobre isso com a nossa convidada. E a nossa convidada de hoje é a professora Bianca Loise. Eu tenho a felicidade de apresentar a Bianca aqui, porque a Bianca é uma colega minha de faculdade. Então, a Bianca ela é professora de tecnologia farmacêutica da UFRJ e ela é coordenadora do projeto Conexão Farmacêutica. Tudo bem, Bia? Olá, Natan. Vou te chamar de Bia, hein, Bia? Vou te chamar de Bia. Não vou te chamar de Bianca, não. Intimidade rolando solta aqui. Vamos saber todos os podres do Natan durante a graduação, gente. Se preparem. E da Bia, não? Não, a Bia não tem podre. Ah, não? Entendi. Certeza que não tem. Só pra quem não faz ideia, a gente tá há 15 anos sem se ver pessoalmente, e aí a Bia chegou um pouquinho antes aqui, e a gente já falou 40 Os minutos podres, seguidos, vários. sem parar. Então, enfim, matando a saudade aqui. Pra completar a mesa, Tatá, nossa maior pesquisadora de garantia de qualidade da Spectra. Quem manda e desmanda em nós aqui. Talvez a única também, mas é a maior, com certeza. Manda tudo, manda e desmanda na gente. Tudo bem, Tatá? Tudo bem. Então tá bom. Esse episódio Ficou vai ser... até vermelha, garota. Esse episódio vai ser um episódio bacana pra gente falar sobre muita coisa de aproximação entre a indústria e a academia, sobre outra ótica, que é a ótica do ensino, a ótica do treinamento, a ótica de conhecimento, porque a gente já fez um episódio aqui anterior sobre parcerias indústria e academia com ponto de vista de serviço, então eu acho que vai ser um episódio muito bacana. E Bia, eu já vou começar te agradecendo mais uma vez a oportunidade de você ter vindo aqui. E eu vou querer perguntar como que você começou, como que você decidiu ser professora. Eu tive a oportunidade de te acompanhar um pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu vou deixar a Maria fazer a pergunta principal Vou fazer. do episódio. Só que antes de fazer a pergunta, eu queria reforçar um pouquinho sobre esse tema, porque é algo que a gente acredita muito na Spectra, nós somos acadêmicos, passamos pela indústria, então a gente vive, sempre sentiu essa extrema necessidade de juntar esses dois lados, e com certeza essa junção, essa união vai fazer com que todos os lados cresçam muito mais rápido. Enfim, então é um prazer imenso a gente falar desse assunto aqui, porque é algo que a gente pratica no nosso dia a dia também. E talvez a gente consiga saber hoje, não. A gente consiga entender melhor hoje como fazer isso e todas as iniciativas que estão acontecendo para que essa ponte seja cada vez mais estreita. Antes de você fazer a pergunta, faz aquele recadinho, aqueles 3 recados básicos para... Recadinho, gente, olha só, se liga nessa, hein? Que eu tô ficando boa nisso. Aproveita, curte esse episódio lindo, maravilhoso, compartilha e se inscreva no canal. E pode deixar comentário também, ela não falou, então são 4 recadinhos desse jeito. Interaja com a gente também. Quem tá aí no Spotify tem uma perguntinha pra vocês com certeza responderem aí no final do episódio, então ajuda a gente. Vai lá, agora faz a pergunta principal do programa. Bia, vamos lá. Quem é a Bia na Barraca do Pastel? Maria estava ansiosa por essa pergunta. Eu sou quem ajuda na Barraca do Pastel. Quem ajuda, né? Quem ajuda. Ajuda a comer ou ajuda a preparar? Eu ajudo a fazer, mas ajudo a comer também. Brincadeiras à parte. Minha avó, ela em Santos, na feirinha hippie lá de Santos, Sim. ali na pracinha do Sesc, ela tinha uma barraquinha lá. E eu ajudava ela na Barraca do Pastel. Nossa, então literalmente uma pasteleira aqui presente hoje com a gente. Então vai uma homenagem aí pra minha avó da Barraca da Tia Lili. Sensacional. Que lindo. Ô Bia, conta pra gente a sua história um pouquinho, como é que você... Bom, mais uma vez como eu falei pra vocês, eu tive a oportunidade de conhecer a Bia porque a gente se formou junto na Universidade Católica de Santos. Pra quem não sabe, a Bia era já tava falando aqui pras meninas, ela era uma das melhores alunas da sala. Assim, epidemiologia, eu devo a ela. E eu passei no risco. Eu não lembro. E eu passei no risco, porque a gente pegava o caderno dela pra estudar, porque eu não conseguia prestar atenção. E ela sempre foi gostar de cálculo, gostar de número. E eu falava naquela época, nossa, isso aqui é coisa de louco e tal. E a Bia tem uma história legal, porque ela foi a primeira aluna da nossa turma ali que se transformou professora. E foi super rápido. Então, Bia, conta pra gente por que você quis se transformar em professora.
Bom, o Natan está citando aí fatos de antes de 2008, 2005, mas agora 2006, você vai revelar a nossa idade, né? A parte de caderno de epidemiologia eu já nem lembrava mais. Aqueles cadernos que ficam na Xerox, na nossa época, que tinha Xerox, né? Hoje em dia, o povo nem sabe mais o que é isso. Mas o caderno dela era organizadinho, Eu velho. boto fé, claro. Não, eu não sou tão organizada assim. É que você não viu o meu. Obrigada pelos elogios, né? Então, lá na faculdade, né, na universidade... Foi na Universidade Católica de Santos, né, que a gente conheceu, na cidade onde eu morava. Eu comecei farmácia por causa da parte de cosmetologia, então não tinha outros focos como ser uma professora ou enfim. Eu gostava muito da parte de cosméticos e aí comecei farmácia. Durante a universidade a gente fica bastante ansioso, né, para o que vai fazer, e eu ficava buscando as oportunidades para abrir caminhos, né? E aí eu comecei no Instituto de Pesquisas Científicas lá da Unisantos, no IPES. Aí trabalhava com determinação de solos e sedimentos em urânio. Tudo a ver com cosmeto. Vocês perceberam? Tudo a ver. Determinação de solo. A gente fazia isso junto, inclusive, também. Ela analisava fissuras... Traços de fissão em um polímero, né? Em polímeros. Para determinar a quantidade de urânio no solo e sedimento. Uau. Mas da região estuária de Santos. Jesus. A gente se pergunta por quê, né? É verdade. Tem urânio lá. Tem urânio, é verdade. É uma região que tem bastante industrial. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, né? Senão... Mas o curioso que eu gosto de destacar nesse ponto, embora eu estivesse buscando algo na área de cosmetologia, eu acho que as oportunidades e os conhecimentos estão em todo lugar, né? Então, e aí a oportunidade de trabalhar com pesquisa foi engrandecedor, né? Então, mesmo sendo uma temática que não me atraía tanto, aprender a fazer projeto, a elaborar bem uma pergunta, a realizar um bom método para resolver, solucionar aquele problema, é o que eu levei, né? O que eu trago de grande aprendizado desse estágio que eu tive. No último ano da faculdade, eu não sei se tu lembra, eu comecei uma pós em gestão da cosmetologia. Lembro. Que eu queria muito a área de cosmetologia, e a gente tem a disciplina, tudo, mas não foi suficiente. E aí tinha uma pós em São Paulo, e eu entrei em contato com eles, eram 2 anos de pós. Eu falei, não, vou começar agora no último ano da faculdade. Você dobrou? Você dobrou, você fazia a graduação e a pós já. E a pós já, eu comecei no último ano. Não, e você não chegou a também dar umas aulas EAD? Sim, verdade, época, também no último ano. Ela dava aula, tipo, eu não sei se você dava, não era da aula, mas você era professora tutora assistente. EAD, quem tinha o professor que gravava e tinha o professor que administrava a sala. E aí eu era tutora EAD de Química, né? Então, também não era exatamente ali. Vocês perceberam que eu falei que ela já tinha uma... Ela já tinha uma mente diferente de nós que estávamos lá querendo festa, entendeu? Jogar, beber. Nessa época eu queria... Nunca fui pro Copa Farma. Então, nessa época eu queria fazer batuque na Copa Farma, tipo, era isso. E a Bia tava sendo tutora na universidade. Que era a Unimonte? Unimes, Beleza, Unimes. Também em Santos, Então, no último ano, então, fazendo a pós em cosmetologia, como tutora na Unimes, já ali era um trabalho mesmo, né? Já estava recebendo um salário. A gente ficava das 7h20 a meio de 40 na universidade. Aí eu entrava, acho que 1h30, saía, sei lá, 10 horas da noite, porque tinha hora de almoço, era 8 horas de trabalho. Uau. Aí, nesse intervalo, eu lembro de fazer uma academia lá, que a Unimes é conhecida por uma escola de educação física, mas... E aí, me formei, e aí? Sou tutora EAD, estou fazendo uma pós em cosmetologia. Na pós, o pessoal vivia falando, estava uma crise grande nos Estados Unidos, assim, e que impactou grandemente o Brasil, e o pessoal sendo demitido da indústria, e eu enxergando aquele cenário. Vou para a indústria, cheguei a fazer uma entrevista ou outra, mestrado. Vou para o Rio de Janeiro fazer mestrado. E aí que eu iniciei o mestrado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por que você escolheu? Eu tô falando totalmente de leigo aqui, tá? Eu acho que eu fugia tanto do Rio de Janeiro que eu fui parar no Rio de Janeiro, né? Porque quando eu prestei vestibular, eu passei até para a Federal do Fluminense, para a UF, né? E aí eu acabei entrando na Unisantos, acabei ficando ali um pouco na zona de conforto de se manter na mesma cidade. E aí fui parar lá no mestrado na UFRJ. Foi, na verdade, eu enviei vários e-mails e uma professora, a professora Beth, lá da Faculdade de Farmácia,
que é, inclusive, coordenadora da farmácia universitária, me respondeu o e-mail. E aí, posso conversar? Aí fui lá conversar com ela abriu as portas, aí foi me apresentando as opções, as orientações que eu poderia ter lá no programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. E aí eu iniciei, então, meu mestrado na UFRJ. Trabalhando com o que lá? Então, eu queria cosmetologia, né? E aí, dentre as oportunidades que eu tive, foi até a oportunidade com o meu ex-orientador, né, o Carlos Rangel, ele trabalhava com modelagem molecular. Geralmente, você trabalha com fármaco, né? Exato. Receptor, e aí vai lá eu caçar uma área em comum ali entre modelagem molecular, cosmetologia, e assim, proteção solar, atividade antioxidante, é basicamente elétron, né, propriedade eletrônica de moléculas, que poderiam ser fármacos, né, ou compostos que absorvem a luz, aí no caso. Então, eu consegui chegar aí num objetivo em comum, né, que seria interessante para o grupo e também que Pessoal, seria interessante... né? De acordo com o que eu estava buscando, e aí comecei a desenvolver um projeto na área de modelagem molecular aplicada à fotoproteção, né? Que é o que eu oriento até hoje muitas das minhas alunas aí de doutorado, mestrado. E você assim. terminou, e você foi para o doutorado na mesma área, né? Então, aí fechei o mestrado em 2010. E aí, no doutorado, eu queria ir mais para a bancada, né? Eu tinha ficado mais só com ferramentas computacionais. E aí fui buscar, e aí foi a colaboração então do professor Lúcio, também da Faculdade de Farmácia. Ele coordena o Laboratório de Tecnologia Industrial Farmacêutica lá e trouxe a parte de tecnologia farmacêutica. E aí eu entrei para a parte de nanotecnologia, né? Aí você se sentiu realizada. Falou, agora eu consegui. Eu vou fazer um negócio acontecer ali na bancada. E aí, mas aí eu vi que eu gostava bastante de trabalhar em sílico, para falar a verdade. Eu gostava muito da parte de bancada na área de planejamento. Eu ficava bastante tempo quebrando cabeça antes, mas a hora lá da execução eu não ficava tão empolgada quanto na etapa de planejamento ali. Mas aí eu continuei na parte de proteção solar, né, com a parte de nanotecnologia. A gente desenvolveu alguns sistemas ali de inclusão de filtros solares em argilas para melhorar a propriedade fotoprotetora. E aí esse foi o doutorado, né? E aí depois, quando você concluiu, você já entrou como professora? Porque aí eu lembro que... E detalhe, você acelerou o seu doutorado, né? Você não terminou ele em pouco tempo. Então, eu terminei em 2013. Então, o meu mestrado eu comecei em 2009, aí terminei em 2010. E de 2010 a 2013 eu finalizei. Aí, tô falando pra vocês. Diferenciada. Precoce, gente. Precoce. Ela adiantou, geralmente. Eu demorei 5 anos, 6 anos para terminar meu doutorado. Calma, Mas qual que é o tempo padrão? 4 anos. 2 anos mestrado, 4 anos doutorado. Ou seja, 6. Ela fez tudo em 4, é isso? Isso. Por isso que eu falei que, tipo... A pessoa... Não posso falar que eu sou ansiosa, porque eu não sou ansiosa. Então... A oportunidade, né? A oportunidade. Eu fico antenada. O que aparece, eu vou indo. Agora defende, porque vai aparecer vaga, pode aparecer vaga. Exato. E em 2011, eu estava no doutorado, tinha defendido o mestrado, abriu uma vaga para professor temporário. Não só uma vaga, abriram algumas vagas de professor temporário, porque estava abrindo curso em Macaé, na UFRJ. Farmácia em Macaé, tinha também no Campus Fundão algumas vagas, aí vai lá, eu prestar vários concursos para professora temporária, aí eu passei lá em Macaé, em farmacotécnica. Então, em 2011, eu comecei como professora de farmacotécnica, eu ministrei farmacotécnica 2, tecnologia de cosméticos e cosmetologia, e aí isso me deu bastante base em relação ao ensino. Então, eu terminei meu doutorado com uma experiência de aula, né, desde 2011. Então, eu terminei o doutorado. Em 2013, eu praticamente encerrei meu contrato de temporária para iniciar meu contrato de efetivo, né? Porque eu passei no concurso de efetivo. Mas você estava fazendo doutorado nessa época? Não, aí eu tinha finalizado já o doutorado. Eu tinha finalizado o doutorado, mas estava com grande experiência didática. E nessa época, eu lembro que foram, acho que 26 pessoas participando da vaga, porque foi na época que quebraram aquele requisito de doutorado. Então, tinha gente sem doutorado, tinha gente com doutorado, enfim. Foi um concurso com bastante gente, assim, bem exaustivo. Como é que era dar aula durante o doutorado? Porque você estava fazendo doutorado ainda na época de um certo período. Então, como é que era ir para Macaé? Nossa, é verdade. Durante o doutorado, né? Isso foi o motivo que eu decidi que eu não ia prestar concurso para Macaé.
Nossa. Porque foi bem exaustivo esse deslocamento Rio de Janeiro, Macaé. Quanto tempo e aí demora? a qualidade de vida baixa bastante. São 3 horas, mas aí vai de ônibus e eu Caraca, dormia Bia. de um dia para outro. Eu ficava 2, às vezes 3 dias lá em Macaé. E aí fica em alojamento de professor, às vezes, ou fica em casa de colega. Então, assim, foi bastante estressante. Aí baixa bastante a qualidade de vida. E aí, na hora ali de decidir o que eu vou seguir, né? Vou seguir como professora, mas vou para Macaé. Não em Macaé, né? Aí eu falei, não, vamos agora... Eu vou ser professora, mas não em Macaé, né? Não vai Aí dar. eu decidi prestar só o concurso para o Rio, não tentei a vaga, tinha aberto também para lá, mas aí eu coloquei a qualidade de vida ali um pouco na frente, embora eu ainda estava iniciando, né? Então é um momento que eu fiquei bastante apreensiva em descartar essa oportunidade ali, né? Essa tentativa de oportunidade. Nossa, eu imagino Mas aí que deu você... certo. Deu super certo no final, mas eu fico imaginando que a sua produtividade, você focava nessa época em tentar se desenvolver mais no ensino ou mais no seu doutorado? Ou já estava meio que encaminhado o seu doutorado, então estava mais fácil? Então, eu ficava 2 dias em Macaé e os outros 3 no Rio, né? Durante a semana. E final de semana era pra quê, né? Essa é a vida, Não, né? essa época não tem, né? Não, essa época não existe. tem. Essa é a vida de quem faz a pós, né? Quer dizer, não só quem faz a pós, né? O que você acha? Não. Não, tá bom. Não vamos entrar nesse mérito, mas na pós-graduação é muito pesado. A gente sente na necessidade de se sacrificar, né? Não, Exato. agora é minha hora, vou dar o Exato. máximo. E aí vai final de semana, vai Exato. feriado, Vai vai tudo. E aí você conseguiu, então, passar e virou professora na UFRJ. Isso, em 2013. Setembro de 2013 eu tomei posse como professora adjunto. Você já tá com quase 10 anos lá, então. Sim, quase 10 anos. Agora vai fazer... Bom, se contar... Se contar com 2011, fez 10 anos aí que eu tô na área acadêmica, né? Assim, como professora na UFRJ. Como é que foi a evolução de 2013 até agora? Tirando parte da pandemia, que não vale, né? Então, Como é que é... Teve um momento aí que a palavra que vocês já usaram bastante, e eu gosto também do significado, teve um momento que foi disruptivo ali para mim, que foi em 2014, que teve uma oportunidade de pós-doutorado. Eu já estava como professora. E na UFRJ, eu ministro, né, aulas de farmacotécnica, principalmente da parte de sólidos orais, que não era tanto a minha formação. Mas desde ali do início da minha atividade como professora, eu acabei pegando muito a área de farmacotécnica, né? E aí pegava a maioria das aulas da parte de sólidos. E aí eu sentia também muita necessidade de evoluir esse conhecimento, mas eu ainda não tinha todas as ferramentas. E aí apareceu a oportunidade de pós-doc na indústria. E aí foi na GlaxoSmithKline, na GSK, né, lá no Reino Unido. Ai, que legal. Então, Quanto tempo você ficou lá, Bia? eu fiquei 6 meses. Foi de setembro de 2014 a março de 2015. E aí eu me afastei para pós-doc, né? Sim. E eu fiquei no Centro de Excelência em Sólidos Orais lá. E então lá era o GMS, o Global Manufacturing Supply, né? A cadeia de suprimentos global deles. Então ali geralmente traziam a resolução de problemas centrais ali de formulações de sólidos orais. Você tinha né? um projeto para desenvolver lá ou você foi com uma coisa ampla e aí você teve a oportunidade de Não, eu N fui com uma deles? coisa ampla, na verdade. Eu fui com uma coisa ampla. Eu tinha um projeto lá que eu estava desenvolvendo, né? Eu fui com uma coisa ampla, com algumas temáticas que poderiam ser prioridade. Mas aí lá a gente foi definindo e alinhando as necessidades deles, né? Com o que você trabalhou de tecnologia em sólidos especificamente? Ali como era uma central de resolução de problemas, né? Eles tinham um problema no produto de enchimento de sachê. Isso era uma das problemáticas, né? Além disso, eles estavam desenvolvendo e desenvolvem ali a produção contínua de medicamentos. Então, medicamentos para clinical trials, para ensaio clínicos, já sendo desenvolvido em formato de produção contínua. Que legal. E lá eles têm, inclusive, né? Tinham essa infraestrutura de produção contínua. E aí... É uma máquina gigantesca, assim, Bia? Conta pra gente. Ou era uma estrutura menor? Então, mas imagina que você tem a etapa de mistura, na verdade, granulação, secagem, mistura de fase externa e Tudo em compressão em fluxo contínuo, entendeu? Então, assim, é uma estrutura pequena. Se você pensar que um leito fluidizado ocuparia uma sala muito maior do que aquela estrutura às vezes ocupa.
Então, E para um lote menor, né? Quando você está falando de pesquisa clínica, os perfeito, lotes são verdade. menores, mas né? na verdade o lote é menor na produção contínua, mas é contínuo, né? Então o lote é em função do tempo, então você que não legal, trabalha com verdade. batelada. É verdade. Você não trabalha com Só não batelada, para, né? você não para, verdade, então verdade. Qual que é o a, tamanho de um a lote? medida de lote é muito. É tempo dependente. Então, você não tem mais você fazer o rastreio da matéria-prima que entra ali, não é mais o lote daquele fornecedor, você pode ter uma sequência ali de matérias-primas que estão sendo... Ou seja, tem que ter controles diferentes, inclusive, né? Sim, aí que está o desenvolvimento da ciência na área farmacêutica, a necessidade ali que... Mas aí o meu projeto era... Um dos problemas, essa questão do invase do sachê, que era um alimentador de parafuso duplo. Então, ele alimentava continuamente o sachê, vários sachês que iam sendo alimentados, e aí tinha um problema ali de desvio de peso médio ali dos sachês. E era um problema relacionado com o fluxo contínuo, que é um equipamento, né, que também está presente na produção contínua, porque você tem alimentadores de parafuso duplo para alimentar uma granulação via úmida, por exemplo. Ou uma etapa de mistura, ou até na parte de compressão você pode ter um alimentador. E aí, se você não tem um fluxo consistente ali de entrada daquele material naquela etapa do processo, você vai ter desvio no processo como um todo, né? Uau. Então, concluindo aí a questão do pós-doc, né? Que concluindo nada, eu vou te fazer várias perguntas. Pode parar aí. Não, mas Não vai concluindo a concluir. temática ali do pós-doc, né? É que foi basicamente investigar a propriedade de matéria-prima, de recipientes, de insumos farmacêuticos. Aí a gente focou em recipientes, né? Para poder também trabalhar com segurança, né? Porque eu conseguiria rodar vários experimentos sem estar trabalhando com fármaco, que aí as condições teriam que ser mais controladas, né? E então, investiguei propriedades físico-químicas de diferentes recipientes nessa questão da alimentação em duplo parafuso. E isso impacta um processo de invase de um sachê, de um sólido oral, do tipo um pó, um granulado, ou o enchimento de uma cápsula, um comprimido, né? Ou a transferência de pó de uma etapa para outra, né? O que era curioso nesse tempo que eu fiquei lá, né, é que as pessoas que eu trabalhava no setor eram pessoas muito mais velhas, assim, não tinham pessoas novas no setor. Tanto que a pessoa que eu fiz mais amizade era uma secretária do head do setor, porque era a pessoa mais jovem. Então, as pessoas eram 50 a mais, 60 a mais. E o head brincava assim... que era o Gordon Head, né? O Head, ele brincava assim, Bianca, você trabalha só com dinossauros, né? E eu falava assim, não, dinossauros com diamantes, porque é muito conhecimento, Imagina, muito conhecimento. E outra, você em 6 meses você conseguiu aproveitar provavelmente o que geralmente sem essa oportunidade você faria, sei lá, uns 2 anos. Eu estava numa situação privilegiada no sentido de estar com um projeto específico e como era um setor de alto escalão, né? Assim, eu tinha uma flexibilidade de pedir experimentos. Vai pro pessoal de analítica, olha, precisa análise de tamanho de partícula, preciso disso. Aí eu ia para o setor, então fazia análise, conhecia outros experimentos. Então, eu tive essa oportunidade aí de conhecer diferentes áreas ali, né? E a maior oportunidade de todas, assim, que eu não esqueço o barulho do equipamento, é o equipamento de produção contínua de sólidos orais, de comprimidos, né? Você saía, entrava os pozinhos, os insumos e saía o comprimido passando por uma etapa de granulação via úmida. Então, tinha uma wet granulation, né? Com a compressão ali na etapa final. Nossa, e ali é uma demais, orquestra, assim, e... A engenheira que estava ali na sala no momento tinha umas 4 telinhas, 5 telinhas, e ela corria de uma telinha para outra, mas assim, processo totalmente fechado. Nossa, gente, que oportunidade legal. E aí só as análises mostrando, entendeu? Aí ela ia só controlando, estava dentro da especificação. Então, o conhecimento do produto ali, para você sendo construído durante o processo, ponta a ponta. É. Muito legal. Não, e tem que ter muito conhecimento, né? Porque como você vai saber que aquele comprimido ali final vai sair na especificação se
se é tudo fechado. Então, é controle em processo, É PAT, né? PAT. Tecnologias analíticas de processo, sondas NIRO, V. Todo quanto é parte do processo. Tudo tem quanto é inteiro, parte. Até tempo o inteiro. leito fluidizado eram câmaras. Esse eu não esqueço nunca, assim. Eram várias células. E aí, na telinha, mostrava, o pó que entrou na célula 1 ia para a célula 1 da secagem no leito fluidizado e depois ia para a célula 1. E aí entrava o pó na célula 2. Você viu por câmera. E aí, você não. Era tudo automatizado, você não Sim, via, né, o sim. pó. Você via ali o que estava, que etapa cada parte do processo E estava é, ocorrendo, né? Então. Não, isso que eu ia falar, que eu nem imagino, porque a secagem são uns equipamentos gigantes e tem produto que fica 16 horas secando. Tipo, é uma coisa, um tempo de processo muito grande, né? A granulação via úmida é por parafuso. Então, tem um duplo parafuso ali que tem as injeções do líquido de granulação. E aí vai passando o pó, vai fazendo a mistura, né? Então, tem esses alimentadores de duplo parafuso, que era o alvo do meu projeto, alimentando esse duplo parafuso, que é o Twin Screen Granulator. E aí, esse granulador via úmida aí, de duplo parafuso ia fazendo a mistura, até redução de tamanho de partícula, depende da configuração ali dos parafusos, né? E fazendo a massa úmida, e saía disso e ia para a célula 1 de secagem. Mas tudo E era fechado, né? Tudo fechado, tudo fechado, só sai o comprimido, né? Na verdade, ela tinha demais. controle de interromper uma etapa ou saber que a célula 1 estava com problema. Então, quando saísse aquele tempo ali de comprimido, que era referente à célula 1, ela podia estar com problema. Então, o mais próximo do que eu tinha visto de realidade era o farmacêutico coletando o comprimido saindo para fazer por peso onde? médio, dureza. Pra fazer análise. Né? fazer Super old só school. só para garantir, né? Mas na verdade ele já tem a predição da qualidade daquilo. Ele só vai ali fazer, ok, é isso aí. Nossa, demais. Ele já gente, sabe isso é que um vai sonho. Não, eu sonho. ia perguntar. Bom, tem Não, várias... deixa eu. Então Calma, vai. rapidinho. Então, essa foi, pelo que você contou dessa história, provavelmente a sua primeira interação com a indústria. Sim. E de alguma forma te despertou já alguma coisa nesse sentido? Olha o que a gente vê aqui, olha o que eu estou fazendo na academia, ou que eventualmente você iria fazer. Enfim, você já estava como professora, né? Então, já estava ali fazendo. E olha a distância, talvez, eu não sei. Então, sabe o que mais me surpreendeu, assim, que eu acho que eu não tinha essa visão, o quanto de conhecimento a indústria construi. Possui, né? Ela constrói um conhecimento muito grande para treinamento dos funcionários, né? Porque a troca de funcionários, você não pode perder aquele conhecimento, Exato. e aí vem Então tem que estar todo mundo muito nivelado. E ali tinha muito material de treinamento. Então eu fiquei aquele período também, assim, desenvolvendo o projeto. A gente tinha reuniões semanais. Kendall Pitt era o meu coordenador direto ali. Ele tinha feito doutorado, então tinha Eu ia essa... perguntar, as pessoas com quem você trabalhava ali, todas tinham doutorado, mestrado? Então, todas eram da indústria, mas tinham algumas que já tinham feito, tinham alguma experiência acadêmica. Até às vezes dava aula em universidade, mas assim... como um hobby, né? Não como atividade principal. Mas o meu coordenador ali daquele projeto, né, que foi o Kendall, ele realmente tinha esse gosto por publicação, ele já tinha feito algumas publicações, inclusive ele tem umas publicações da classificação, do sistema de classificação de produção, de produção. Semelhante ao BCS, né? Uhum. Aí ele faz o MCS, e que também é legal, enfim, mas ele era o coordenador de projeto, então ele se interessava, a gente fazia reunião de acompanhamento, era muito parecido com um esquema de doutorado mesmo sendo no setor da indústria, né, e com todas as flexibilidades ali de eu poder ter vários instrumentos ao meu alcance. Alta tecnologia, coisa funcionando, caminhando e começo, meio, fim, assim. E uma biblioteca de conhecimento, assim, aplicado com cases de reais ali, né? Então, mostrando um problema, sei lá, um capping de um comprimido, e aí mostrando na realidade como resolver o problema, e tudo isso era transformado em treinamento para o pessoal, né? Então, isso daí que... falei, caramba, isso daí tem que estar na universidade. Isso precisa estar na universidade, sabe? Porque é uma ciência, é ciência. É ciência. Né? Você fez ciência o tempo inteiro, só que extremamente aplicado, né? A coisa acontecendo e se transformando num produto. Tem problema, tem que resolver. Exato. Problema tem que resolver. A diferença seja de um profissional, né? Como no meu caso, com doutorado, o Kendall, que tinha doutorado,
Porque a gente tem ferramentas para resolução de problema, que é o projeto, a metodologia científica, que ajuda muito. Então, uma pessoa que está na indústria e não tem, né, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, não executou uma tese, né, um projeto não teve um belo de um pepino para resolver, né? Ele vai ficar muito em relatório, aí acaba ficando superficial a resolução do problema. Vai indo ali, né? Vê isso, deu certo aqui, já fecha essa etapa. Então, acaba não questionando, não fazendo, às vezes, as perguntas certas ou buscando o caminho, a rota certa para resolver o problema. E é isso que eu vi, tipo, o projeto que eu estava desenvolvendo estava sendo desenvolvido em paralelo também nos Estados Unidos, e eles fizeram um caminho diferente do caminho que eu fiz. Acabou que a gente teve sucesso, assim, foi até complementar os estudos, né? Mas o tipo de investigação que eu fiz mais ampla para a questão dos recipientes foi um diferencial ali. Você conseguir investigar mais propriedades, não focar em apenas uma propriedade, entender que os sistemas são mais complexos, né? E isso eu achei que foi um diferencial na questão de um profissional com um doutorado ali dentro do setor industrial, para resolver problema, né? Então, a diferença quando eu pego um aluno de TCC que vai desenvolver o TCC, eu falo, tem que sair do relatório. Você está fazendo um relatório. Exato. Sai do relatório. Você já viu se alguém pesquisou isso, se alguém já fez isso? E aí, buscar dados na literatura que vá complementar o que você está pensando que é, ou o que você está visualizando aí. Então, essa conversa do que você está produzindo num relatório com o que está sendo produzido, né? Ali fora, né? Ou no colega ali do lado, que às vezes dentro de um laboratório, às vezes as pessoas não trocam tanto. Não trocam tanta informação. Tanta informação. E aí. Ô, Bia, como é que. Conta pra mim. Assim, é que você teve essa experiência que é muito diferente do que, por exemplo, é aplicado na universidade e na indústria brasileira. Sim, né? Sim, você estava no ápice do ápice da tecnologia, a gente falando lá. Que ano que foi isso? Você falou? 2015, 2014, 2015. E aí, putz, já... fluxo contínuo. E já falavam de NIR, de PAT, a gente está começando a falar nisso agora, né? Exatamente. Coisa rolando. E a gente fala de Quality by Design com Ruran no ano que eu nasci ali. Não, então, é isso que eu ia falar. A gente está falando de parte de sistemas pequenos ainda. Ali a gente está falando de um processo já muito escalonado, desenvolvido, né? E aí eu queria saber como que surgiu a oportunidade, assim, tipo, de você ir para a GSK, como é que foi o processo? E a segunda pergunta, quando você foi pensando em trabalhar com esse tipo de processo já novo, porque você via alguma coisa que poderia ser implementada no Brasil? Ou você só queria conhecer mesmo essa tecnologia? Eu queria saber. Na verdade, eu não tinha nem noção do que ia me... Ia ter esperar lá, né? O que esperar de lá. Eu só pensava assim, como essas pessoas trabalham, né? Como elas trabalham. Que elas fazem acontecer, né? A gente vê inovação sendo produzida, né? Alta tecnologia sendo produzida e como essas pessoas trabalham. Era o único pensamento. Agora, o que eu ia encontrar, que era produção contínua, ou que se eu ia me pedir para picotar papel, eu não sabia, não tinha ideia. Picoto também, não tem problema. Mas, isso é uma brincadeira, né? Mas assim, esse era um projeto que o professor Lúcio Mendes Cabral, da Faculdade de Farmácia, ganhou, né? E então, era um projeto de colaboração Universidade e Indústria mesmo. Então, a CAPES abriu o edital, e esse edital era para ter esse período de pós-doutoramento com algumas bolsas de pós-doutoramento na GSK. E aí, onde vai ser da GSK? Chegamos aí até por intermédio da professora Valkyrie Schladling, que também, ela é uma brasileira, que desde quando eu nasci, ela mora lá no Reino Unido e ela dá aula na De Montfort University. Ela é engenheira química e da área de farmácia, né, de farmacêuticas, de tecnologia farmacêutica, né, na De Montfort. E ela estava já com colaborações com a GSK e aí o professor Lúcio conhecia ela, então esse triângulo aí chegou nesse local aí, porque também o local foi também assim, um diamante mesmo ali, poder ficar num lugar onde concentrava tanto conhecimento, porque se eu fosse para um setor técnico, eu talvez ficasse especialista em um equipamento específico. Exato. Ia repetir aquela análise, olha, eu ia saber... Mas ali eu fiquei num setor que acabei que eu enxerguei, eu vi inovação, vivenciei inovação ali. Fora a interação com todas as outras áreas que você falou. E a interação com todas as outras áreas, né? Então eu visitava a produção e visitava os outros setores. E lá vocês só pincelando, porque nem precisa entrar a fundo nisso.
lá eles já usavam Quality by Design nesse processo, até porque a gente já discutiu fora do ar aqui com a Bia em relação ao Q14, que tá para sair e tudo mais. Eles já... A Valkyria já tinha um curso de mestrado que, inclusive, estudantes de graduação da UFRJ, UFMG, da Unesp, estavam fazendo graduação sanduíche lá, que na época a gente estava com um grande voando, privilégio, né? De bolsas de graduação sanduíche. Então, esses alunos estavam fazendo graduação lá e participando desse mestrado em Quality by Design farmacêutico. Uau. Então, a Velhos Valkyria, ela... Bons tempos, na verdade. Velhos e bons tempos da pesquisa. Ali em 2014, 2015... Mas então eles já colocavam isso na linha, GSK já usava como controle, porque eu imagino que, como você falou dentro do seu trabalho, ele pode ser um CQA do processo para você entender o atributo de qualidade e automaticamente você vai ter o impacto final do processo, enfim. O projeto inteiro estava sendo guiado por KBD. Então, até a publicação que a gente fez era 2 pontos KBD Approach. Eu não sei nem se é possível fazer um projeto de desenvolvimento de fluxo contínuo sem KBD. Sem ter uma análise tão... Uma organização tão sistemática, né? Baseada na ciência e risco. Você precisa ter uma boa organização. Não dá para ser um processo empírico. Não, porque tenta aí, vamos ver se o comprimido vai sair. Aí gastou tudo aquilo. Você nem sabe de onde foi, né? Você não vai conseguir nem visualizar deu nada. erro. Ai, foi aonde? Na mistura, na gravação? Ou foi um parafuso que estava solto? Entendeu? Exato. Não, e é tudo fechado, né? Então, se você não tem análise ali também do PAT, como a gente falou, ferrou. Não tem como você vai perder realmente tempo e dinheiro. E é a materialização do Quality by Design, que é você construir a qualidade ao longo do processo. Sim. Não na hora que você vai liberar o medicamento e fazer análise de liberação, tudo controle online, de qualidade. né? E ter a confiança de que você vai colocar o pó no começo e vai sair o comprimido, né? O pessoal, confia no que faz. Exato, né? Corre em 5, 6 telas. Você viu ali, mas sai o produto direitinho. Mas nossa, deve ser lindo. Ô, Bia, depois você me manda essa publicação que eu vou colocar na descrição do episódio, tanto no Instagram, no YouTube, quanto no Spotify. Acho que quem quiser, vale a pena ver, ter a noção do potencial que é lá atrás. Agora, então, eu nem sei o que eles estão fazendo lá, mas deve estar sendo muito... E aí você voltou para o Brasil com a cabeça fervendo, presumo eu. Explodindo, vou voltar para a faculdade. Só que ao mesmo tempo é isso. Você voltou para a faculdade brasileira e falou, cara, e aí? Qual que é a realidade que eu encontro? O que eu faço? O que você pensou, assim? Então, a primeira coisa que eu pensava assim, preciso ensinar KBD para os meus alunos, né? Aí comecei a estruturar KBD e produção contínua, né? Essas duas coisas. Preciso mostrar o que é produção contínua. Eles precisavam ver o que eu vi. E aí comecei a conversar com os alunos. Até fiz umas reuniões, assim, mesmo com o pessoal que estava em tecnologia industrial farmacêutica. Eu ministro essa disciplina. E aí juntava alguns alunos. E aí, gente, olha, eu voltei de lá. Estou querendo trazer uma disciplina nova, blá, blá. Professora, mas a gente nem sabe as áreas da indústria. Uma professora, o que pode fazer numa indústria? Como eu vou trabalhar eu só vejo estágio de marketing. Aí eu comecei, peraí, eu tô querendo falar de produção contínua, o cara... Não sabe nem como é que é uma indústria, como né? É uma organização. O que é aquele sistema? O que é aquele sistema, como funciona, quais são as áreas e aí eu falei, peraí, como assim eu vou montar uma disciplina ali que vai entregar uma coisa que nem existe, porque a gente não tem realidade ainda de produção contínua no Brasil. Existem já medicamentos que estão aprovados, FDA, União Europeia, enfim, mas no Brasil a gente não tem ainda nenhum medicamento sendo produzido por produção contínua. E aí, lá em 2015, então, estava sendo aprovado aí o primeiro medicamento. E aí eu voltei um pé atrás. Então, vamos apresentar a indústria para vocês. E aí, primeiro eu criei a disciplina de atuação do farmacêutico na indústria, onde eu convidava profissionais da indústria para falar para os alunos. Então, era presencial, né? Essa coisa de remoto em 2015 não existia, né? Embora existisse internet, FaceTime, WhatsApp, ou sei lá mais o quê, a gente não pensava em usar um recurso desse para aula, ou enfim. Então, eu convidava profissionais que atuavam nas indústrias do Rio de Janeiro, né? E aí, eles iam lá falar com os alunos, apresentavam sobre a área, sobre a trajetória deles também, né? Para inspirar. Então, eu tinha um ponto de inspiração, um ponto que levava também conhecimento, qual era
a atuação daquele profissional naquele setor, né? A multidisciplinariedade também, qual é a interface com outras áreas. E aí comecei aí com a disciplina em paralelo, enquanto o trâmite da disciplina estava rolando, aí que vem o projeto Conexão Farmacêutica Universidade e Indústria, porque o trâmite para aprovar a disciplina era um pouco demorado. E aí eu queria, para aquele ano, já fazer aquilo acontecer, né? Então, a disciplina, acho que foi 2017 só que eu consegui fazer a primeira oferta da disciplina. Mas em 2015 a gente fez o primeiro evento do projeto, que era trazendo também profissionais da indústria para falar para os alunos, né, não só da Faculdade de Farmácia, da UFRJ, mas de outras universidades, sobre as diferentes áreas de atuação do farmacêutico na indústria, como funcionavam, quais eram as habilidades, competências necessárias, algumas inspirações do que fazer para conquistar aquele setor, ou será que eu me enquadro naquele setor? Sim, sim. Então, a gente fez o primeiro evento com a Jéssica, que legal. No Rio de Janeiro tem ali em Jacarepaguá, né? Eu cheguei a visitar, até o Candle Beach veio pro Brasil, né? E a gente foi junto lá. Aí fez com a Jéssica, depois fizemos com a Farmoquímica, que é brasileira. Mas já era Conexão Farmacêutica? Já era o projeto Conexão Farmacêutica. Entendi, com o nome. Conexão Farmacêutica Universidade e Indústria. Fiquei ali matutando o que ia rolar de nome e aí começou... Conexão Farmacêutica em 2015. Então, no ano que eu voltei em março, né? Aí foi o tempo de me organizar. Fiz reuniões, inclusive eu fiz brainstorming com a indústria, com a GSK principalmente, mas também fiz com a Abbott. Falar da Abbott que tá lá também, né? Tem centro técnico lá, a Merck também tem um... E eu fiz reuniões com eles para a gente definir ali o que seria de interessante para chamar de pessoal dentro da indústria, porque também não adianta enviar um profissional que fique muito distante do que o aluno está querendo. Enfim, então, em 2015, aí surgiu o projeto Conexão Farmacêutica, que foi uma forma de concretizar o que estava difícil de acontecer, que era a disciplina, né? E ao mesmo tempo ampliar, né? Porque aí eu já não estava dando aula só para o aluno da faculdade de farmácia, né? A gente estava estendendo isso para uma comunidade como um todo. Então, a gente abria a inscrição, capacidade de auditório eram 200 pessoas. Então, a gente abria a inscrição... E lotava, né? Você falava. Chegou a lotar alguns era em época de prova. A divulgação naquela época por mídia social também era algo que era difícil, então eu enviava por e-mail, o Instagram a gente não explorava tanto, então assim, a gente chegava a pensar, vamos colocar um banner, como a gente vai fazer para divulgar, para as pessoas saberem, né, que muita gente às vezes não sabia. Mas aí tá rindo aqui, né? Pessoa da nova geração. Nem sabe do que a gente tá falando, né? Ela pensou agora, banner? Mas flyers, quando eu entrei na faculdade, a gente divulgava as festas colocando pôster nos pontos de ônibus. Então, era todas as faculdades colocando nos posters no ponto de ônibus. Que era isso que a gente fazia. Eu imprimia na impressora, sem auxílio financeiro, que é um projeto para indústria, assim, que fala universidade e indústria. Dentro da universidade... gera aquela resistência, né? Mas peraí, você vai o quê? Ajudar a indústria? Não, a gente está ajudando a tecnologia, né? Está gerando inovação, mas... Enfim, aí imprimia e-mail e os alunos começaram a ver que era interessante o projeto e começaram a participar. Então, o segundo evento que a gente fez, aí a gente conseguiu lotar o auditório. Aí vai no tradicional boca a boca também, né? Sim, porque aí faz uma funciona. Exato. Aí o segundo foi com a Abbott, inclusive. Ficou bem legal. O terceiro foi a Farmoquímica. A gente também fez um mini curso de patentes com o INPE, com o Instituto de Patentes, nesse mesmo evento. Legal. A gente chamava de conexão... Aí vai Abbott, o FRJ... E aí trazia profissionais de algumas áreas para falar com os alunos. Nossa, que legal. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Você começou a chegar nisso. Como é que foi a resposta dos universitários, da galera? Porque você sabe, a nossa faculdade, gente, não era uma faculdade focada em indústria. Ponto. Simples assim. Nenhuma é, mas as pessoas aqui de São Paulo, a gente já discutiu sobre isso. As pessoas aqui de São Paulo têm mais acesso, mais facilidade. Os estágios são mais fáceis. Fáceis, assim, até a página 2, claro, né? Disponível. E na nossa época, na sua não, na nossa época, era,
tipo, meu, não era tão fácil, não tinha uma internet tão funcional, onde você se cadastrava, não tinha esse negócio. Você tinha fora os horários de estágio. Então, 8 horas de estágio. A gente está estudando de manhã. Complexo, Como é que você fica até de madrugada? Quantas pessoas da nossa faculdade? Uma pessoa saiu da nossa... Interrompeu a graduação para ficar no estágio. Isso. Olha. Uma pessoa fez isso e ainda veio estudar aqui em São Paulo. Isso, se não me engano. transferiu, interrompeu lá. Eu acho que eu encontrei essa pessoa no Axê depois, tá? Mas, enfim. Então não tinha muito acesso de fato. E eu lembro na época que era assim: você tinha que se cadastrar no CIE e olha lá. Você tinha que entrar no site de cada uma das empresas e ficar olhando vaga. Não era que nem hoje em dia que tem Cato, que tem um monte de outras coisas e hoje o acesso é mais fácil. Então, a nossa faculdade ela era muito voltada para hospitalar, era muito boa, a atenção farmacêutica era muito boa, laboratório e farmácia de manipulação era muito boa, mas a gente não tinha acesso à indústria. Então, E a gente não tinha acesso nem dos professores, nem as indústrias virem na nossa faculdade dar palestra e falar sobre... Então, quando eu falava em indústria, é o que ela falou, picar papel a gente queria ir, não tinha essa de... controle de qualidade, garantia, desenvolvimento analítico não fazia diferença. Onde você tinha oportunidade, você queria ir e tal. E eu acho que muito do glamour, apesar da nossa época ter menos informação, era muito do glamour da indústria. Então, puxa, a indústria. Então, quando você fornece, e é isso que eu gosto tanto do projeto de vocês, do Conexão, que quando você traz alguém da indústria para falar do que faz para dentro da universidade... Reação, né? Não, você mexe com um sonho, assim. Você mexe com diversas coisas da pessoa. Ou abre caixinhas, né? Caixinhas que com certeza, que nunca foram com certeza. abertas. Porque as pessoas não sabem o que acontece lá dentro. Como foi o impacto disso na própria graduação? O que você ouvia da universidade, das pessoas, dos alunos e tudo mais? Uma das grandes áreas de atuação do farmacêutico é na indústria, né? E na UFRJ, a gente está no Rio de Janeiro. A gente tem grandes indústrias ali no Rio de Janeiro, nacionais e multinacionais. Tem até a Farmanguinhos ali, a Fiocruz, né? Biomanguinhos também, né? Então, a gente tem indústrias oficiais, né? Tem indústrias farmacêuticas brasileiras e multinacionais. Então, é um amplo campo de atuação e é uma área bastante visada pelos alunos de graduação. Muitos dos alunos que a gente vai conversando e vai identificando ficavam frustrados, às vezes atuava em uma área que não se identificava muito. Pô, o cara que vai atuar, sei lá, na área de controle de qualidade, tem que ser metódico, tem que fazer um perfil, né? Tem que ter perfil, tem que estar lá com aquela repetição de experimento, não pode ficar filosofando muito, tá validado aquele protocolo lá, né? Então, assim, não dá para fugir muito daquilo. É o cara que, sei lá, é mó... enérgico. Curioso, né? Gosta, sei lá, tem um perfil às vezes mais acadêmico. Quando ele vai para aquele setor, ele fica frustrado que ele tem que repetir aquela análise, sei lá quantas vezes. Ou vai para a área de marketing, o cara não tem muito jeito de comunicação, enfim. Então, o aluno fala assim, professora, eu não sabia que tinha essa outra área. Ou, caramba, essa área tem o meu perfil, eu vou buscar nessa área. Porque o que o aluno faz? Se inscreve em todos os estágios. Até conseguir. Até conseguir. E, às vezes, ele tem que optar por fazer uma seleção ou outra, porque, às vezes, calha na mesma data. Exato. E aí, qual a seleção que ele vai optar? Às vezes, vai optar por uma vaga que nem é o perfil dele, porque ele não tem nem noção do que é aquela vaga. Exato. E então, assim, eu acho que trazer a indústria, os profissionais da indústria, né, para falar, e muitos eram ex-alunos nossos até, que voltaram lá com todo o prazer. Nossa, professora, como eu queria que isso na minha época tivesse ocorrendo, né? Exato. Então, eles falam, né, conversam com os alunos e trocam as experiências. E, sim, eu acho que do ponto de vista feedback dos alunos foi bastante positivo. Foi bastante positivo, a disciplina deu muito certo. O projeto também, e agora com a pandemia, a gente teve e veio a pandemia. E aí você revolucionou o modelo que estava acontecendo. O que você fez? A gente não podia fazer mais presencial, né? Então, primeiro que a gente começou a organizar o projeto para divulgação online, virtual. Então, começamos a explorar as mídias sociais, né? A gente usava um pouco o Facebook na época lá do 2015, 2016, 2017.
Mas aí não estava rolando muito. Agora, aí em 2020, teve nesse período minhas licenças maternidades aí, que Que é outra coisa que eu não falei no começo do episódio, que além de Tudo que ela professora, é farmacêutica, fundadora professora do Conexão de tecnologia farmacêutica, coordenadora, fundadora do projeto, ela ainda é mãe. De 2 fofas. Dupla inclusive. maternidade. E, enfim, podemos falar disso também, mas tudo bem. Que é uma outra profissão. que exige, nossa. Exige, né? Exige um doutorado, viu? Vou te falar. Mas brincadeiras à parte, brincadeiras à parte, né? Aí a gente começou a reinventar a forma de comunicar o projeto. Então, começamos a explorar o Instagram. Aí as meninas do projeto, né? As meninas e meninos do projeto, a nossa equipe começou Você teve que mobilizar uma galera, né? Pra te ajudar nesse momento aí. Sim. Como foi passar esse sonho ali e falar, ó... Convencer as pessoas que seu sonho era promissor, né? Esse projeto que era tão legal e que faria tanto sentido. E hoje eu vejo pessoas engajadas porque eu vejo as pessoas compartilhando da sua equipe nas redes. Alguns alunos já estavam com a gente na etapa presencial, então muitos até eram alunos de C, que aí eu envolvia sempre o aluno de iniciação que estava na pesquisa para atuar na extensão também, né, que era no projeto Conexão. E aí esses alunos vão compartilhando com outros alunos. Então, assim, não foi difícil a gente conquistar alunos. Alguns passavam por um processo, assim, de resistência, mas eu quero desse jeito, não quero daquele jeito. Mas vai organizando e conseguimos construir o Instagram num formato legal, né? E aí começamos a produzir conteúdo pro Instagram. E aí o primeiro evento que a gente fez online, assim, o primeiro grande evento que a gente fez online foi o evento Fotoproteção em Foco. Antes... Bombou, né? Eu lembro disso, bombou. Foram mais de 800 inscrições. Bombou, eu lembro disso que você me falou, inclusive. E fotoproteção, porque é a minha área principal. Então, meus alunos estavam todos envolvidos. Eles que gravaram o mini curso. Que legal. Foi, inclusive, o Fotoproteção em Foco foi ideia dos alunos. O Gustavo, que era aluno de C, com a Caroline Freitas, que é aluna de doutorado. Eles começaram, professora, por que a gente não faz um curso? Bom, vamos fazer então, mas vamos bolar. Não adianta a gente só querer, e aí, vamos lá. Aí ele começou, aí monta uma aula, começa a construir. Gustavo editou aula, Caroline, Anne, Rayane. Nossa, os alunos todos, tanto de C quanto de doutorado, começaram a construir material, e aí vai revisa material. E o aluno editando os materiais, o mini curso ficou muito legal, toda a edição do Gustavo. E aí a Caroline já trabalhou na L'Oréal, ela começou, a professora tem essa pessoa, ela montou um esquema, me enviou um PowerPoint assim, me enviou não, marcou uma reunião. Olha, professora, pensei assim. Fizemos alguns ajustes, mas assim, ideia dela também, Fotoproteção em Foco, que é a grande razão, né, da extensão é o aluno participar, né? Então... E aí, por isso que também ficou tão empático ali para os alunos também, porque ficou com uma linguagem fácil, o minicurso ficou numa linguagem fácil, e os palestrantes foram bem selecionados também, acabou que ficou muito legal, e aí a equipe do projeto construindo as mídias, aí a gente começa com conteúdo, né, falando de fotoproteção, até chegar no evento. E teve Brasil inteiro, Brasil todo. Brasil inteiro, teve gente até da China, na verdade. Caramba, que legal. Foi legal. A China usa produto fotoproteção? Não. Mas a China tem brasileiro na China, né? Então tem tá os certo. brasileiros em todos os lugares. Tem brasileiros em todo lugar, Tá né? certo. Nossa, eu imagino, deve ter sido muito legal, porque se atingiu uma população E essa é a muito grande grande. potência do online, né? Eu acho que uma vez que a gente conseguiu... Acho que a pandemia tem seus prós e contras, né? Mas essa questão da ampliação das barreiras... Na verdade, a quebra de barreiras. Você chega em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer forma, né? Isso é muito legal. Nossa meta era assim, vamos conseguir 200 inscrições, que era aquela do Da presencial, sala, né? Aí bateu 200 assim. Agora então 250. 300. Quando a gente chega na meta, a gente dobra a meta, né? Aí quando a gente viu, nossa... E aí, foi bem gratificante, assim. Foi bem... E esse foi o primeiro. Isso motivou Esse todos foi vocês, o inclusive primeiro. a sua equipe, de falar, putz, agora a gente tem que continuar. Alguma coisa do tipo ou não? Sim, aí assim, eu tinha começado com a minha área principal, né? Mas a ideia do projeto foi, lembra, trazer equipe de produção contínua.
Aí eu falei, vamos do menor para o maior. Menor no sentido de facilidade, né? De não que a fotoproteção seja menor, mas para mim ali é a minha área principal, então mais simples, mais zona de conforto, né? Então vamos começar pelo fotoproteção, tem uma equipe maior. Aí depois a gente fez o de insumo farmacêutico ativo, vocês participaram, Maria participou com a gente. Foi muito legal. E aí foi com a colaboração do Ricardo Serafim, que foi nosso colega de graduação. Vai vir gravar aqui também. Tá na Alemanha. Era pra ele vir agora no meio do... Não, mas o Ricardo, vocês estão me rotulando aí de nerd, mas não dá pra ser mais nerd que o Ricardo. Eu acho que se juntar vocês três dá um bom exemplo. Umas boas referências de nerd. Temos de todos os tipos. Eu era o mais chinfrim, de verdade. Nossa, o Ricardo então... e a Bia era Não, muito o Ricardo, mais. ele é um acadêmico, assim. Eu ainda tenho um perfil de academia, mas é um perfil meio obscuro, assim, né? Descolado. Agora, o Ricardo é o acadêmico, tô tentando assim. convencer ele a vir. Ele ia vir agora, porque ele ia tirar férias, mas aí parece que não rolou. Ele vai acho que vir no final do ano. Ele é obrigado, eu não quero nem saber, porque vou ter que postergar o episódio com ele, mas prossiga. E aí? Aí a gente preparou o insumo farmacêutico ativo do laboratório à indústria, né? E aí foi com o Ricardo e com o Murilo Lamimbello, que também é professor da Faculdade de Farmácia, na área de Química Medicinal. Ele é professor de Química Medicinal Farmacêutica lá. E aí a gente começou a organizar, também ficou uma equipe bem legal, sempre trazendo profissionais da indústria, da academia, trazendo assuntos Nesse em comum. caso, você trouxe mais gente da academia do que o primeiro que você tinha feito de fotoproteção ou não? Foi meio que equilibrado, assim? Então, é porque o primeiro a gente fez o mini curso, que eram os alunos, né? Então tinha uma parte mais de ensino e depois uma parte de interface, né? E o mini curso foi muito baseado nos nossos projetos. Então, a gente mostrava muito o que a gente fazia, o conhecimento que a gente construiu no mini curso. Agora, o de IFA, a gente não trouxe tanto o que a gente desenvolveu, a gente trouxe profissionais aí. Sim. E a área de... Quando a gente pega a IFA, né? Você pode pensar no desenvolvimento e vai pensar no encílico, vai pensar nas nitrosaminas, aí a rainha das nitrosaminas. Enfim, vai pensar em tudo, né? Então, aí eu acho que o segundo evento foi tentando mostrar esse amplo espectro aí, né? Exato. Já que vamos usar o nome espectro aí. Esse amplo espectro aí que envolve o desenvolvimento de fármacos, a produção. A gente teve pessoal da indústria da produção de fármacos e foi tentar mostrar essa... E bombou também, né? Eu lembro que você me falou. Foram... Deixa eu pegar meus números que eu de número, não sei de onde tu tirou, que eu sou boa de números. Pô, você era melhor que eu. 572 inscritos. Não, mas eu tenho um problema de gravar número que... A Bia era quase engenheira, velho, na faculdade. Ela fala que não, mas eu gosto verdade. da lógica ali, mas eu tenho um problema com o número. Mas enfim, foram 572 inscrições. Uau, então também foi menos, até pelo perfil do evento, né? Quando você... Cosmetologia é o assunto queridinho da graduação, né? Sim. Ainda bota um mini curso, né? Todo com... Eu não via a hora de fazer cosmética na minha época. Sim, bem então legal. o público, inclusive, foi bem da graduação no primeiro evento. O do segundo já foi mais misto. Né? Então já peguei gente da indústria ou o pessoal já da pós-graduação, então já tive um perfil diferente. E aí, o terceiro, que aí já era uma realização pessoal, eu queria trazer para o Brasil a discussão dessa temática, porque você joga e é comum essa não visualização do cenário de produção contínua. Como assim? É uma sala menor, mas é contínuo? E aí, como eu vou fazer? É a mesma coisa, né? É que nem não, só faz microdoses, microlotes. Então, é comum isso. E aí, eu falei, poxa, vou trazer aí esse ano nós já mudamos, já mudamos de ano. Já mudamos de ano, né? O que é o ICH13? O ICH13, ó. O que o ICH fez, né? No draft do ICH-Q13, que é de produção contínua de fármacos e medicamentos. Está em consulta pública aí, tá? Desde novembro de 2021 o draft foi lançado, né? Então, eu falei, não, temos que fazer agora. É a hora, né? Entrei em contato com o Gustavo, que também é colega de vocês, né? Também é colega de vocês, que nem minha colega. Mas eu tive o prazer de entrar em contato com ele. A Valquíria também já teve bastante comunicação com o Gustavo Mendes. Ele me indicou a Suelen Navarro, que é da Anvisa também.
E aí estava tratando desse HQ13, participou da mesa redonda, tive o prazer de convidar a Valquíria. A Valquíria, na verdade, me ajudou também a organizar, né? Ela foi a colaboradora direta ali na produção do evento, além de participar nas palestras. Convidei o meu coordenador direto na época do pós-doc, que foi o Kendall Pitt. Na GSK. Porque ele era o líder ali e trabalhava com produção contínua, ele vivenciou. E eu fiquei caçando nomes, né? Sim. E aqui no Brasil, esses nomes, assim, não existem, né? Assim, eu fiquei caçando nomes aqui para ver se até palestras em português conseguimos com a GEA, né? Com a GEA, que ela produz equipamento de produção contínua. Então, ela fez uma palestra... Ela, né, a empresa, né, montou a palestra em português também para deixar mais acessível. A palestra do Kendall eu traduzi junto com a minha aluna Mariana Vieira. A gente fez as legendas da palestra do Kendall. Convidei o Sander também, que trabalhava no setor comigo lá também. Tem muito conhecimento de produção contínua. Enfim, aí esse evento veio para trazer insights, né, de KBD e produção contínua no Brasil. KBD já é um assunto que está sempre na boca do povo, né? Sim. KBD, mas na hora de aplicar o KBD... É mais difícil. É mais difícil, Mas você sabe o quê? Eu acho que KBD está em tudo, é a boa ciência, né? É pensar na boa ciência, análise de risco. Então, assim, você tem que definir teu objetivo, onde tu quer chegar e como você vai chegar lá. Como você vai chegar lá? Então, isso é metodologia científica. Então, pra gente, né, que tem pós-graduação, se conseguir visualizar a KBD de uma forma mais leve... Quem é o teu objetivo? É o que eu tenho que ter TPP? E os específicos ali são seus CQAs, né? Exato. E é uma dor, né? Eu acho que ele mata inúmeras dores que a gente tem ao longo de todo o processo de desenvolvimento, né? Acho que demorou, né? Pra gente pensar dessa forma. E fazer produção contínua sem falar de KBD não dá. Não tem como. Não tem como. Por alguns instantes, eu lembrei da Bia na faculdade, ela falando, tu tem que saber onde tem que chegar. Ela era desses aí, eu falei, nossa, ela não mudou, bicho. Geralmente eu tô lá, assim, lá na frente. Lá na Tô frente. lá na frente. Tô lá na frente. Aí eu não sou muito ansiosa, eu deixo lá na frente, bem lá na frente, construindo. aí vou indo aqui. Aí você faz isso, Legal. vai indo. Não, mas eu achei legal o que você falou, né? Que, por exemplo, você chegou já querendo falar sobre isso de produção contínua, mas você esperou, você ficou lá. Fiquei lá. Mas você pensou na base, que realmente era importante, né? Você deu toda uma introdução para depois chegar nesse ponto, assim. Então, muito legal. Ela praticamente criou um storytelling. Você Exato. Opa, tem aqui uma... Deixa eu atrair esse povo aí. Exato. Foi bom, assim, muito bom. Inteligente. Muito bom, E, ô, Bia, quais são as perspectivas Exato. do Conexão? Qual que é o próximo evento, Bia? Vai rolar um presencial? Não vai rolar um presencial? Então, agora a gente está numa etapa de stand-by para rever ali todas as ações que foram feitas, né? A gente produziu bastante conteúdo nesse período, até relacionados com KBD e produção contínua. A gente tem umas 7 publicações que resumem ali, contam uma história. Até na semana retrasada, eu fui na Fiocruz, fui online na Fiocruz, lá em Farmanguinhos, eles têm uma pós em tecnologia farmacêutica, dei uma aula sobre KBD, chego sempre na produção contínua no final, né? E praticamente só trazendo esses posts, né? Assim, trazendo esse conteúdo. E esse conteúdo eu fui fazendo e as alunas foram produzindo a arte. E aí a gente acaba que vira uma escolinha, né? Porque aí eu vou criando o assunto, elas vão fazendo, transformando aquele assunto numa história mais palpável ali para o pessoal da graduação. Então, assim, o Conexão Farmacêutica agora vai entrar numa etapa de relatório, né? A gente até fez os últimos posts, colocando os números, o que a gente já fez, para agora ir para uma segunda etapa, né, de evoluir aí o que foi feito. Para gerar o Conexão Farmacêutica, eu elaborei a plataforma Farmácia, né, farmácia.com, e ali a gente disponibilizou, né? E tem muito conteúdo ali que dá para ir disponibilizando. Ali foi no evento, né? A gente disponibilizou. Tem alguns formatos que eu quero renovar dessas aulas e deixar mais acessível. Então, até picotar, né? Em tempos menores, porque quando é palestra para evento, 30,
40 ou às vezes 20 minutos. Então, dependendo se a pessoa não é muito da área, bota lá em 3 vezes de velocidade, enfim, vai pulando, Nível né? 3, né? Então, às vezes, trazer alguns insights dos eventos que tiveram. Então, a gente agora vai entrar numa etapa aí de reformulação. Pô, tô ansioso já para saber as Legal. próximas etapas É. aí. Eu vou deixar o link também do canal do Farmacia pra gente divulgar também. Você ia falar alguma coisa? Exato. Não, eu só fiquei com uma dúvida. Então, o Conexão, ele é um projeto de extensão. Sim. Legal. Então, e aí você continua fazendo alguma coisa na graduação que tem alguma relação? Eu não contei, né, da disciplina, né? A disciplina foi aprovada e aí foi presencial e durante a pandemia a disciplina teve que ser remota, né? Sim. Então a gente gravou entrevistas, até tá no YouTube da Farmacia, né? Uhum. Eu criei um nome aí para englobar tudo, porque eu coloco algumas aulas minhas lá legal. no YouTube também. E aí a gente gravou entrevistas para a disciplina, então vários profissionais. O Natan e o Ricardo também fizeram uma palestra para o projeto, né? Então, o projeto de extensão, ele é uma extensão da universidade para a sociedade, né? Então, você leva o que está sendo produzido na universidade para a sociedade. E ali, né, no Projeto Conexão, a gente tem um ponto da sociedade que é a indústria, que a gente quer aproximar da universidade e reunir esses 2 pilares aí, se a gente pensar do desenvolvimento de tecnologia, de inovação, para conseguir aumentar a produção, né, científica e a produção tecnológica no Brasil. Então, aí, falando lá na frente, né, são faíscas, né, que a gente vai trazendo para incentivar a colaboração entre universidade e indústria e com isso a gente conseguir gerar mais conhecimento, né? Mais conhecimento baseado na ciência e no risco, que aí é KBD. Até esse tem o projeto de extensão, Quality by Quality by Design. Vai sendo construído ao longo do processo. E aí, quem sabe isso fomentar de alguma forma parcerias, né? Entre a universidade, indústria, geração. A gente já está observando as pós-graduações com mestrado profissional, doutorado profissional. Isso aproxima bastante, porque o cara vem da indústria com um problema e aí, na academia, ele consegue desenvolver esse problema com uma metodologia científica e colaborar, né? Trazer esse problema para a academia também é engrandecedor para a academia. A gente visualizar os problemas, as dores da indústria, né? Porque nossos alunos são os futuros profissionais. Exato. Acho que essa é a parte mais importante, assim. Uma coisa nunca vai se desvincular da outra, né? Não dá. Então, você sai da graduação, vai para a indústria, de repente você volta para fazer um mestrado profissionalizante, um doutorado. Enfim, é muito... A academia é um campo de atuação, né? Exato. Vamos colocar do farmacêutico. Exato. Agora, a indústria é um grande campo de atuação do farmacêutico também, né? Então, eu preciso formar meu aluno para atuar na indústria, e quanto melhor eu formar meu aluno para atuar na indústria, mais ele vai trazer diferencial. Afinal, são pessoas. Aí, respondendo aquela minha dúvida que eu tinha quando eu fui lá para o pós-doc, né? Quem são aquelas pessoas, o que elas fazem, como elas trabalham, né? E, assim, são pessoas que exercem brilhantemente suas funções, né? E fazem bem o que fazem com muito amor. Então, assim, tem o monstro indústria, né? Mas, na verdade, é um conjunto de pessoas. Claro que tem as missões, os objetivos, né, da indústria, e cada indústria vai ter um perfil relacionado com isso, né? Mas no final das contas são pessoas, muitos que têm familiares com alguma doença e se interessou por trabalhar na indústria para conseguir resolver o problema daquele familiar. Então, são pessoas querendo realmente trazer mudanças, né? E os meus alunos são os futuros profissionais. Aí que entra de novo produção contínua, né? Se eu estou querendo observar... Produção contínua dos alunos para chegar lá na indústria e estarem, tinindo. Que legal. Na verdade, o que entra de produção contínua é se eu conseguir plantar sementinha, né? Da ciência, da análise de risco, da investigação, da resolução de problema. Na graduação, esse cara é o futuro profissional da indústria. A gente não vai conseguir observar futuros medicamentos, né? Inovação, tecnologia sendo gerada com maior eficiência, né? Com maior eficácia para a população.
um atraso de uma entrega no medicamento por um problema de processo pode gerar a falta de um medicamento para a população. Exato. Então, Concordo. não é um problema da indústria só que vai deixar de ganhar, é o problema da população também que vai deixar de receber. Então, se a gente tiver profissionais melhores formados para chegar na indústria e conseguir fazer a diferença, eu acho que essa é uma das minhas grandes missões. Ai, que lindo. Sabia que ia dar certo trazer a Bia. Eu falei. Mas já caminhando para o final, a gente tem um quadro aqui no programa que é o ping-pong. São perguntas rápidas, bate-bola, para você mostrar ou falar para a gente entre uma opção e outra aqui. E eu começo sempre com a pergunta: qual é a sua principal fonte de conteúdo? Onde você consome mais conteúdo hoje em dia? Na internet. Internet? Tá, você. Eu sou famosa por pegar as perguntas mais difíceis de serem respondidas. Espero que você não fique Eu sei a constrangida. resposta dessa primeira aí, eu acho. Rio ou Santos? Santos. Essa foi rápida. Essa eu sabia. Tá, tem uma... Não, pode ir. Qual a sua principal Ferramenta. de trabalho hoje em dia? Tô decorando as coisas. Mas eu vou sempre perguntar pra todo mundo que no final eu vou fazer um levantamento. Acho que é reflexão, pensamento. Ah, é? Uau, Que legal. Acho que ninguém falou disso. Não, né? ainda não. Essa foi muito Você. boa. Essa foi muito boa. É difícil ter tempo para parar e pensar, mas eu acho Exato. que é a minha mais eficaz, assim. Eu consegui sair do O ócio criativo, né? o ócio criativo. Eu acho que poderia ter respondido o ócio criativo, mas sair do que a gente está fazendo automatizado para parar e começar. Mas é que é muito difícil, assim. Muito. Porque na hora que você consegue ter o ócio, que já é Com duas filhas, então. eu ia falar. Ai, não sei se isso é possível. Se você tem Não é? o ócio, tá feliz, hein? Até porque a gente tem uma pressão de que o ócio É É ruim. vagabundagem, ruim, né? É Então a vagabundagem. gente, quando para, Exato, não tô fazendo nada. exato. Não, eu Não tô tenho, usando o meu eu tempo, tenho né? essa Desperdiçando. necessidade de parar e ver o que eu tô fazendo, porque se eu fico só no automatizado, minha produtividade cai muito. Exato. Tá Cai certo, muito. eu concordo plenamente. Graduação ou extensão? Ai, são dois amores. Eu acho que os dois andam juntos. Na verdade, pesquisa, ensino e extensão, eles têm que andar juntos para funcionar. A gente vai fazemos melhor pesquisa, né? Se a gente entende as dores da sociedade e ensinamos melhor se a gente está fazendo extensão e pesquisa, né? Então, o ensino é fruto do conhecimento adquirido na pesquisa e da conversa com a sociedade, né? Concordo. Muito bom, Bia. Alguma? Não? Indústria ou academia? Os dois juntos. Pô, mas essa não vale. A pessoa fundou algo que chama Conexão Indústria Academia. Pô, vai que ela lança um Academindústria, sei lá, uma coisa dessas aí. No início vocês perguntaram, né? Eu nunca sonhei, vou ser professora ou vou trabalhar na indústria. Eu sempre tive essas duas coisas como objetivos profissionais que eu admirava, que eu gostava muito. Mas eu nunca pensei assim, não, eu vou ser professora ou eu vou trabalhar na indústria, né? E essa minha questão de entrar na universidade e passar por um período na indústria foi uma grande surpresa da vida. Assim, caramba, que Dá, né? que isso? Assim, não esperava e foi uma satisfação muito grande vivenciar e viver essas duas etapas, né? Que legal. ótimo. E aí? Cosmético ou medicamento? Produção contínua. Na verdade, assim, eu adoro. Ela tá ótima, ela treinou, gente, pro nosso Big Ela ouviu os episódios antes. Ela é muito rápida. Ela ouviu os episódios antes e se esquivou, assim. Eu adoro química, então na parte de cosmético eu estudo muito a parte química, né? A propriedade de transição eletrônica de por que a molécula absorve ultravioleta ou visível ou não absorve nada, ou porque ela é um antioxidante. Então é um conhecimento bem básico, né? Ciência básica. E isso é importante para a universidade também, né? Porque a gente consegue produzir pesquisa e eu consigo produzir pesquisas nessa área com baixo custo, porque é em sílico, então isso ajuda a continuar, né? Mas, assim, eu acho que eu nunca pensei em fazer engenharia, mas quando eu vivenciei o projeto que eu vivenciei na indústria, eu tenho um gosto por trabalhar com tecnologia, entender tecnologia de sólidos. Então, assim,
A questão de trabalhar com tecnologia farmacêutica também é muito minha paixão. Então, eu não consigo, assim... Me responder. Que legal. Até porque... te dar uma prioridade. Depende, né? Depende. Depende. Exato. Posso fechar a última? Pode. Bia, a pergunta é bem mais simples do que todas as que a gente falou. Produção contínua. O que você indica para quem quer aprender sobre produção contínua? Qual é o principal tópico que a pessoa deve aprender e o que ela tem que ler? Tipo, tem esse Onde buscar, trabalho, né? esse livro, sei lá. Existem muitos white papers, né? E até publicações científicas que trazem esse assunto. Talvez afaste um pouco de visualizar. Eu acho que para começar é buscar um vídeo de produção contínua, para ver um equipamento de produção contínua como um granulador via úmida. Isso já gera uma grande transformação de pensamento, né? Porque aí você começa a trazer diversas questões de, peraí, eu tenho uma produção de 3 lotes para validar um processo, e aí eu tenho que fazer a amostragem, mas você não pode mais abrir o processo e não vai ter mais a amostragem, e aí você não pode interromper o processo, e aquele fabricante que você iniciou... Desencadeia uma sequência de perguntas, né? E toda vez que eu dou uma palestra sobre isso, ou dou uma aula sobre isso, começam a vir perguntas infinitas, porque realmente tem questionamentos em todo o processo. Então, assim, assiste um vídeo para começar a pensar sobre como é a arquitetura da produção contínua e vai estudar KIBD. Perfeito. Qualquer ciência dentro da área farmacêutica, qualquer ciência, desde uma área analítica, onde você vai desenvolver uma validação de um método de sonda de NIR, para avaliação de uma mistura, ou mesmo para determinação de um fármaco ali numa mistura, que já vai ser utilizada para determinação de uma homogeneidade de mistura, por exemplo, vai ser útil para a produção contínua. Então, as ciências farmacêuticas, né? A ciência farmacêutica, ela é a base da produção contínua. A gente precisa evoluir com a ciência na área farmacêutica, sair do processo empírico, e aí quality by design, né? E conseguir visualizar um processo onde você não tem mais um leito fluidizado que ocupa uma sala inteira, e naquela mesma sala onde estaria um leito fluidizado tem Você faz tudo. Um equipamento de produção contínua completo, que pode inclusive estar num container, em qualquer lugar do Brasil onde houver demanda para a produção daquele medicamento, enfim. Muito bom. Que legal. Nossa, Uau, segura muita esse coisa, episódio. muita informação. Foi bem legal, eu sabia que ia dar certo. Falei, foi difícil trazer a Bia aqui, mas acertamos. Também, gente, a pessoa é professora, né? Faz extensão, é mãe de 2, então, né? Rio de Janeiro, Rio de tem Janeiro, que vir para São Santos, Paulo, Santos, cara. Conexão Rio de Janeiro, Santos. Ô, Bia, se alguém quiser te procurar ou entrar em contato com você ou para falar sobre a conexão, para conexão farmacêutica, já tem lá. Qual é o seu canal, as mídias, para que as pessoas podem te encontrar? A gente tem o Instagram do projeto, né? @conexãofarma_UFRJ. Vai estar na descrição do episódio, galera. Tem o YouTube do Farmacia, né? Que é Pharma, com PH, SCIA, que é Pharma Science Industry Academy. Uau. Então, é Pharma, SCIA, Farmacia, é o YouTube, e aí tem a plataforma também. E agora não tem nada disponível ali, né? Os nossos eventos já foram encerrados, né? Mas a ideia é colocar mais conteúdo sobre esses assuntos que a gente já vem abordando. E tem meu Instagram também, @BancSantos, BAMC Santos, que podem explorar. Ixi, vai chover de gente perguntando agora para você sobre produção contínua, Bia. Agora ela ferrou. É isso. Ué, tem que Ou O meu LinkedIn, né? é isso que eu falei. O LinkedIn, que é Bianca Aloise Maneira Correia Santos, esse nome pequenininho, né? E tem o LinkedIn do Conexão também, não tem? Tem o LinkedIn do Conexão também, Conexão Farmacêutica, Universidade de Galera, Indústria. vai estar tudo na descrição do vídeo, então fiquem tranquilos. Quem quiser entrar em contato com a Aquele Bia, negócio, né? Bota no Google, Bianca Isso. Aloise. E Vai deixa achar. vir. Vocês conseguem me achar. vai achar. Gente, foi um episódio sensacional, Bia. Mais uma vez, muito obrigado. Muito Adorei. obrigada, A gente nem foi viu o tempo ótimo. passar, não sei vocês, mas eu nem vi o tempo passar aqui. E as redes sociais da Spectra, estão aproveitando, sigam a Bia e sigam também as redes sociais da Spectra. No Instagram, no LinkedIn e no YouTube e no Spotify, Pastelaria. Não esquece no YouTube, se inscreve no canal lá, comenta, interage com a gente, dá like nos nossos vídeos, Ativa o joinha, sininho, faz ative tudo, o sininho. gente.
Faz tudo. Faz Exato, tudo. exato. Então, mais uma vez, Bia, muito obrigado. Foi muito legal, muito bom rever, ter você aqui na mesa do Pasteur mais uma vez. É uma Mais pessoa uma vez? especial. Mas É, verdade. Te ter aqui na mesa do Pasteur, então, desculpa. essa foi só a primeira, a gente já tá Vocês não programando sabem as se eu já próximas. gravei 3 vezes com ela aqui na brincadeira. Então foi muito, muito Já bom. tem uma sequência de episódios Exato, aí, né? tudo pronto. Exato. É muito bom ter você aqui. Eu fico muito feliz de poder trazer uma pessoa que estudou comigo e teve a graduação ali e tudo mais. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Sem certo? dúvida. O prazer foi meu estar aqui. Eu admiro bastante vocês. A Maria falou uma frase, na verdade, em comemoração ao aniversário da Maria, eu não sei quem da equipe postou, que o mais difícil que ela teve foi dizer não para as oportunidades, né? Exato. E essa frase me motivou bastante, assim. Então, obrigada, parabéns Bia. por terem conseguido aí construir a Spectra e estão transformando a Spectra, né, numa grande coisa aí que a gente consegue ver pelo Pasteuraria, os diversos projetos que vocês vêm desenvolvendo e também a atuação de vocês no Instagram, né, no LinkedIn. A gente consegue ver vocês bastante presentes aí no mercado farmacêutico, né, no conhecimento farmacêutico, mostrando que quem está na academia consegue também estar na indústria e consegue produzir ciência e consegue fazer diferença. Então, parabéns para vocês, Maria em especial, né? Obrigada, Que está liderando aí, sempre coloca a cara na frente de tudo, É né? verdade. Dá a cara a tapa. Dá a cara a tapa. verdade. Então, parabéns a toda a equipe da Spectra. Obrigada, Bia. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E como o Pasteur já dizia, o acaso favorece as mentes preparadas e que esse episódio seja o acaso que vocês estão precisando. Fluxo contínuo, não esquece. E que BD. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau. Tchau. Muito bom.